entrando num sacrifício danado, muita gente sentindo, né, um pouco de lesão, mas nessa hora todo mundo se supera. Então nós estávamos, eu te confesso que eu estava muito temeroso desse jogo e do resultado, porque o Criciúma tinha se fortalecido, contratou 3, 4 jogadores que jogaram, né, jogadores experientes para a Série B, e não era mais aquele time que nós tínhamos enfrentado aqui e enfrentado lá no primeiro e segundo turno, era outro time, com uma outra postura, um outro treinador, um time mais encorpado. Nós tínhamos visto o vídeo deles da Copa do Brasil contra a Chapecoense, os 2 jogos, era um time completamente diferente daquele. Time mais experiente, porque os jogadores que vieram todos muito rodados, né? O Vinícius, o Gamalho, o Wesley, todos jogadores já passaram em time grande, acostumados às decisões. Então era um jogo difícil, e foi um jogo difícil, foi um jogo típico de uma decisão num jogo só, onde você não pode errar. Porque a única vantagem que nós tínhamos de ter feito toda aquela campanha era jogar em casa. Como vai ser decidir o título? Nós vamos jogar em casa. Fora isso, não tem vantagem nenhuma. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. O time achou um gol, logo depois tomou um gol muito cedo. Acho que se nós tivéssemos segurado um pouco mais aquele 1-0, nós poderíamos nos assentar melhor. Algumas peças sentiram bastante o jogo, não mantiveram um ritmo que nós sabemos que pode manter, um nível técnico que nós sabemos que eles têm. E o jogo ficou complicado. Quando eu perdi o Daniel, ainda mais ainda, né? Porque eu perdi o centroavante de referência. Mas fomos bem, a decisão acabou indo por pênalti. Nós treinamos muito pênalti desde a Copa do Brasil, que poderia ter acontecido contra o Vasco. E graças a Deus, tudo aquilo que foi trabalhado, os jogadores bateram com uma tranquilidade muito grande. O Lucas fez as defesas que precisaria fazer. E agora nós estamos na final. O que nós buscávamos, realmente, nós atingimos, que era chegar à final. Agora temos uma semana, graças a Deus temos uma semana, para poder, não vou te dizer nem trabalhar, hein? Olha o que eu estou falando, não estou dizendo nem trabalhar. Estou dizendo recuperar esses jogadores. Torcer para que alguns do departamento médico cheguem, que alguns que estão sentindo que jogaram a meio pau hoje possam se recuperar, para que nós possamos estar com um time mais inteiro, porque nós vamos enfrentar um adversário de qualidade, nós vamos enfrentar um adversário de Série A. Um adversário que investe, um adversário que está gastando, que está indo buscar jogador caro, que está montando uma estrutura para fazer uma boa Série A. Então, um jogo mais difícil até do que foi esse do Criciúma. Mas é uma final, e eu espero que nós possamos fazer bem esse jogo também. Daniel, a gente, o que aconteceu contra o Vasco, aí depois que tomou o gol, sentiu bastante o VAR, né? O time... Ah, mas estou te ouvindo, pode ir. Ah, é normal, isso é normal. Isso é normal num time jovem, aquele que eu te falo. É normal num time onde você trabalha com muita gente que não está acostumada ao tipo de situação que nós estamos vivendo, né? A gente está trabalhando com uma meninada nova aí, né? Que está tendo, pela primeira vez, às vezes até uns mais rodados. Quer ver um caso, eu vou te falar um caso específico do jogador que é o artilheiro do campeonato, o Daniel. O Daniel nunca tinha disputado uma Copa do Brasil no nível que nós estávamos disputando e nunca chegou a disputa de título por nenhum time que ele havia passado. É uma situação nova para um jogador rodado, mas uma situação nova de acontecer. E você tem outros jogadores ali que já vieram do ano passado, alguns garotos que subiram, que nós estamos usando, que ainda não viveram essa situação, de repente, de disputar um título ou alguma coisa. E a parte emocional entra, claro que entra. Não adianta a gente falar que todos nós somos imunes a isso, que não somos não, né? Todos nós sentimos, e isso acaba se refletindo às vezes na produção do jogador. Tem jogador que a primeira bola que erra, o torcedor não tem paciência, o torcedor quer 100% de acerto, já pega no pé do jogador, o jogador em vez de sentir que está resguardado, ele se sente pressionado, ele afunda a terra abaixo. Não é todo mundo que recebe uma crítica e tem estrutura para dentro do próprio jogo se recuperar. Tem jogador que você xingou ele 2 vezes, acabou. Pode tirar que ele não vai render mais nada.
porque ele não consegue, ele sente que está sendo pressionado, ele sente que estão apupando. Então entra um monte de fatores extra-futebol que acaba refletindo. E você fazer um gol logo em seguida tomar é um desses fatores, ou você deixar o teu adversário até fazer. Por exemplo, se o Criciúma faz o gol antes, pior ainda. Pior ainda, porque fatalmente o Criciúma ia se ajeitar lá atrás, nós íamos ter que ir para cima, um time muito rápido, nós teríamos seríssima dificuldade se o Criciúma faz um gol antecipado. Então, você tem que viver com as variantes do jogo, com aquilo que acontece e tentando administrar com aquilo que você tem e com aquilo que você pode o jogo. Geninho, me corrige, acho que são 6 títulos estaduais que você tem na carreira. E com a tua experiência, como que é uma semana como essa? É uma semana onde você tem que trabalhar visando tudo que você sabe do adversário, você tem que destrinchar o adversário da melhor maneira que pode. Muito provavelmente o time que vem aqui não é o mesmo time que veio no jogo passado, porque chegaram jogadores novos lá e alguns que estavam contundidos estão começando a jogar. Então, o departamento de imagem, departamento de apoio que nos dá toda essa estrutura, e tem que elogiar demais o Ricardo e os meninos, porque eles nos deram muito mastigado o time do Criciúma. Muito, tudo. Tá? Até em relação à maneira dos pênaltis, tudo nos foi passado. E nós vamos conseguir isso. Eles já estão trabalhando, eles estavam trabalhando em paralelo. O Criciúma, né, quando chegou a final, nós aqui Criciúma, mas eles já estavam trabalhando paralelo, Figueirense e Chapecoense. Então agora descarta-se tudo, a gente foca. Em cima disso nós vamos fazer a semana trabalhando. E como eu disse, tentar recuperar esse pessoal fisicamente, né, dar um pouco de descanso para esse pessoal, não só a cabeça, mas também o corpo. Porque você não prepara um time numa semana, você recupera um time numa semana. E eu espero fazer isso e tranquilizar esse grupo, mentalizar esse grupo, ao mesmo tempo que você tranquiliza, você motiva. Apesar que eu acho que motivar uma equipe para disputar um título, ninguém precisa. O cara que não tem tesão de disputar um título, ele não vai fazer nada na vida dele. Né? Colocar um título, a oportunidade que tem, por exemplo, de colocar o nome na história do Avaí, depois de 7 anos você conquistar um título para o Avaí, eu acho que é um feito. Um feito que tem que ser muito comemorado pela torcida, por nós jogadores, pela diretoria, por todo mundo. Nós estamos numa fila aí de há muito tempo. Né? Então o torcedor havaiano anseia esse título. E ele está sentindo o gosto do título dessa vez, porque o título vai ser disputado em casa. A última vez que o Avaí teve essa oportunidade, ele acabou jogando fora, contra a própria Chapecoense. Ganhou o jogo pelo regulamento, acabou perdendo. Então agora ele tem a oportunidade de, de repente, ter esse título dentro de casa, que é tudo que talvez ele pudesse sonhar, né? Interromper essa sequência negativa de vários anos aí. Mas tudo isso você tem que trabalhar. Trabalhar o emocional, como eu disse antes, o emocional, se entra em campo, às vezes você perde para você mesmo. Né? E é o que não pode acontecer. Você tem que perder para o teu adversário. Se o teu adversário foi melhor que você perder para você mesmo é muito ruim. E se você deixa o emocional entrar em campo, tomar conta de você, você pode perder o jogo para você mesmo. Boa noite. Tá ligado? Tá escutando? Tô, Cantarina. Muito obrigado. O time do Avaí teve alguma dificuldade para sair com a bola hoje. E o defeito que já havia apresentado contra o Vasco, o time gira a bola, ela cai nos zagueiros, o Marquinhos no betão, e eles acabam errando o lançamento. Eu contei pelo menos 11 vezes que isso aconteceu. É possível mapear, melhorar esse problema? Não, trabalhar. Isso aí você tem que trabalhar em campo. Isso é uma coisa que você tem que trabalhar. É claro que alguns jogadores têm mais facilidade que os outros para meter bola. Né? Mas você trabalha. Aqueles que têm dificuldade, você tem que trabalhar. Essa só tem uma saída. É você trabalhar em campo, encaixar uma saída onde esses dois jogadores tenham mais opção, que eles não precisam só dar chutão, que eles possam sair com uma bola mais trabalhada no chão, alguém vem buscar um pouco mais ali, para que a bola evite passar por cima do meio do campo. Né? O ideal é que essa bola saia trabalhada pelo meio. Você tem como essa bola enfiada uma jogada de tentar buscar uma diagonal, umas costas de um time que joga numa linha alta, mas isso não pode ser uma norma de você pegar e bomba. A maioria das vezes você vai entregar isso para o adversário. Então essa é uma coisa que você tem que trabalhar. Essa é uma coisa que tem que passar pela gente, pelo treinador, pela comissão técnica, trabalhar isso dentro de campo para que você melhore essa saída de bola. A gente sabe que os jogadores para ter um bom desempenho
goleiros, mas até por conta do rodízio que você vem fazendo ao longo da temporada com os goleiros, te preocupou essa situação na hora dos pênaltis, a questão de ritmo do jogo para o Lucas Frigeri, na hora dessas cobranças? E aproveito para perguntar se ele se escalou pelo que ele fez nos pênaltis para o jogo da decisão. Olha, nós estamos falando sobre rodízio de goleiro desde que eu comecei a fazer. Eu pergunto para todos vocês aqui, vocês têm alguma reclamação de algum goleiro meu? Hein? Algum de vocês tem? De algum jogo? Do Lucas, do Vinícius, do Gretchen, eles foram mal em algum jogo? Algum deles falhou em algum jogo? Muito pelo contrário, sempre algum deles salvou a gente em alguma situação. O primeiro gol que nós tomamos aqui, o Lucas fez um gol contra, né? Mas depois se recuperou dentro do próprio jogo. Então, eu acho que eles estavam todos preparados. Calhou de ser o Lucas, que jogou hoje. Poderia ser o Vladimir, como poderia ser o Gledson. E eu tenho certeza que qualquer um deles teria a mesma atuação no pênalti. Porque durante essas 2 semanas, que como eu disse, a gente já vem treinando dentro do Vasco, o trabalho deles nos treinamentos que nós fazíamos de pênaltis foram excepcionais. É que normalmente os treinamentos foram fechados, porque aí vocês da imprensa até entendem que é uma coisa que a gente não pode deixar que se filme, que se vê e que se passe para fora, né? Então, eu estava tranquilo, muito tranquilo. Passamos algumas orientações de como a gente acha que o goleiro tem que se portar. Nós trabalhamos essas 2, 3 semanas em cima disso, né? Nisso eu dou algum palpitinho, porque eu joguei 20 anos lá embaixo, né? Então, a gente, de vez em quando, dá um palpite no trabalho do treinador de goleiro. Eu estava tranquilo, porque o nosso aproveitamento nos treinamentos era muito bom, todo mundo batendo bem. Eu tinha 5 e tinha mais 3 ou 4 que poderiam bater, que estavam na fila para bater muito bem. Mas não me preocupei, não. É o que eu falei, eu não gosto de falar o que eu vou fazer, né? Não sei se eu mantenho o rodízio e deixo jogar quem da vez, e depois, no início do Campeonato Brasileiro, eu faço aquilo que eu ia fazer, mesmo porque no Campeonato Brasileiro eu vou me obrigar a definir um goleiro por um motivo muito simples. Durante o Campeonato Regional, o meu goleiro não ficava mais do que 1 semana sem jogar. Ele jogava domingo, ficava fora na quarta, não jogava no domingo, jogava na outra quarta. 1 semana e uns dias ele estava jogando. No Campeonato Brasileiro, somente nesse início que nós vamos ter, que nós saímos fora da Copa do Brasil, nós vamos jogar só de domingo. Então, se eu for fazer rodízio, um goleiro vai demorar 1 mês para jogar. Ele vai jogar um jogo, vai passar 2, 3, ele vai jogar só na 4ª semana, aí não dá. Aí realmente ele perde o ritmo. Ele ficar 1 semana sem jogar, mantém. Mas ele não vai ter o ritmo ideal, que é o ritmo de treinamento. Eu consegui fazer isso no Campeonato Regional. Não sabia que o Campeonato Brasileiro ia ter dessa maneira, mas já havia falado anteriormente que eu devo definir alguém. Com essa tabela, mais ainda eu vou definir. Tá? E não sei quem joga, vamos ver, de repente eu já defino alguém para jogar no domingo, mas não tenho definido, porque eu fiz uma declaração hoje em rede nacional, até algumas pessoas já me ligaram cumprimentando, de que eu com certeza, e eu não falo isso para agradar ninguém não, talvez o Avaí tenha hoje, é o único time que tenha 3 goleiros da mesma qualidade dentro do seu elenco. Eu duvido que algum time, até time grande, hein? Estou botando os grandes no meio, estou botando Flamengo, estou botando Grêmio, estou botando Cruzeiro, estou botando todo mundo. Duvido que eles tenham 3 goleiros do nível que eu tenho. Duvido. Os meus goleiros hoje, eu pego a camisa e jogo para cima. O que pegar, joga, eu vou estar tranquilo. A hora que eu definir um, eu talvez vá estar cometendo uma grande injustiça com os outros 2. Dado o nível que são esses goleiros. Nós demos muita sorte mesmo. E eu queria ter todas as posições do jeito que eu tenho meus goleiros. Nós brigaríamos pelo título. Se eu tivesse um nível de jogador do jeito nas outras posições, como eu tenho no gol, eu brigaria por título. Tenho certeza absoluta disso. Juninho, eu queria que você falasse sobre a questão das substituições, a entrada do Brizola, Matheus Barbosa, o GG, que estava um bom tempo fora, mas que voltou, e para a última substituição a gente já foi, acredito, mais visando na cobrança de pênaltis, né? Mas, enfim, pelo menos as 2 substituições. A primeira entrada do Brizola, porque eu achei que o Matheus não estava vindo no nível que a gente sabe que o Matheus podia jogar. E o Matheus, por ser um garoto, é uma dessas pessoas que sente muito quando a torcida pega no pé dele. O Matheus, em vez de crescer, o Matheus incuba.
E aí ele quer começar a acertar e aí começa a errar cada vez mais, ele começa a se precipitar. E nós sabemos, o ano passado, o ano maravilhoso que o Matheus fez. Então ele tem qualidade. Ele ficou aqui, a diretoria investiu nele, reformou o contrato, por aquilo que ele mostrou na Série B. Então nós sabemos que o Matheus é um bom jogador. Tá, depois da contusão não voltou no nível. Né? Como é um garoto, sente. Tem garoto que não sente. Tem aqueles despirocados que você faz o que quiser, ele não está nem aí. Mas o Matheus sente um apupo da torcida. E ele não estava bem no jogo. Então eu não estava tendo aquilo que eu queria no meio e eu precisava de um pouco mais de efetividade. Aí eu trouxe o João para dentro, onde o João gosta de jogar, e botei mais um atacante pelo lado, que era o Brizuela. A ideia era você ter 2 agudos com o Daniel dentro, apoio dos laterais, o João chegando na frente, eu puxei o Pedro para fazer o segundo volante do lado do Mosqueira. Essa foi a ideia. Quando o Daniel sentiu, eu tinha perdido a organização de meio. Aquilo que nós estávamos falando, meu time estava chutando muito e a bola não parava para jogar. Só o João estava tentando jogar. E o Pedro, quando às vezes saía, o resto não jogava, o resto corria. Ou dava chutão e corria. Essa bola tinha que sair um pouco mais trabalhada. E o GG faz isso. Só que eu tinha orientação do meu departamento médico e físico que o GG deveria jogar no máximo 25 minutos. Porque senão talvez eu mudasse o Matheus pelo GG no meio tempo. A minha ideia inicial era mudar o Matheus pelo GG. Quando eu fui conversar com o pessoal, não faz isso que você vai ter que trocar o GG no meio do segundo tempo. Espera aí faltando uns 30, 25, coloca o GG. O GG entrou jogando 20, arrumou um pouco a casa do lado esquerdo. A bola começou a parar ali, a jogada foi feita, tivemos uma movimentação melhor por ali. Né? E a entrada realmente do Julinho, porque o Julinho era um dos batedores, ele era meu último batedor na lista. Bate muito bem pênalti, entrou para ajudar ali em termos das cobranças. Eles vieram de uma situação desafiadora durante a semana dentro do Vasco, vieram com essa pressão de ter apenas uma chance de conquistar essa vaga na final. Você falou muito sobre o emocional, a questão do time ser jovem, né? Como é que está o clima agora, no final dessa partida, uma vez que vocês vão encarar a Chapecoense, o emocional continua fazendo parte de todo esse... Mas você vê como é que muda as coisas, né? Depois do jogo do Vasco, o time estava bastante abatido, né? Porque havia uma expectativa muito grande que nós passássemos pelo Vasco. Havia dentro do grupo uma expectativa por aquilo que nós trabalhávamos, muito grande que nós conseguiríamos fazer o resultado e nós não conseguimos. Isso traz realmente um abatimento muito grande. Com o resultado de hoje, até pela maneira como ele foi conquistado e com todos os problemas que nós tivemos do jogo do Vasco até esse jogo, o ambiente virou completamente. Hoje nós temos um ambiente altamente positivo, né? É claro que a gente não pede isso, mas é uma maneira de dizer, estava todo mundo querendo que o jogo da Chapecoense fosse amanhã, né? Só para você sentir como é que está a cabeça do pessoal. Todo mundo quer jogo, todo mundo quer o jogo, todo mundo está sentindo que pode. Então, mudou completamente o astral. Né? E isso é muito bom, porque nós temos um jogo decisivo, um jogo complicado. Né? E tem hora que você tem que até abaixar o facho, né? Porque às vezes muita euforia atrapalha também. Mas o ambiente hoje, dentro do vestiário, era como se nós tivéssemos praticamente conquistado um título. Porque todo mundo sentiu na pele, sentiu na carne a dificuldade que foi chegar nessa final. Né? Todo o trabalho, quase que de 4, 5 meses que nós estamos fazendo aqui, o jogo difícil que foi, né? E as dificuldades internas, porque a gente não passa para vocês metade dos problemas que nós temos aqui. Mesmo porque você não pode dar arma para o adversário. Eu não poderia estar falando que eu estava cheio de jogador machucado, todo jogador sentindo, porque aí o pessoal de Criciúma ia trabalhar em cima disso. Né? Então você às vezes esconde, você fecha, você não fala, né? Ninguém sabia que o Daniel foi escalado antes do jogo. Ele passou por um último teste antes do jogo. Ele fez um trabalho ontem e foi reavaliado antes do jogo. Se ele não passa, ele não entra. Né? Então, tem coisa que não chega em vocês. Então, e isso está dentro do grupo. O grupo está vendo o companheiro tratar, está vendo o companheiro não treinar, está vendo o médico conversar comigo. Né? E isso mexe com o grupo bastante. Né? Então, todo mundo comemorou esse resultado
Foi um resultado realmente que chegou na hora certa, vamos falar assim, né? Mudou completamente o astral. Espero que ele permaneça até no domingo. Para fechar, então, Chapecoense, né, para o meio de semana, a Copa do Brasil com o Corinthians. Vai ter menos tempo para treinar ou pode ter esse problema? Como é que fica? Não, acho que não. Um time que joga na quarta-feira não precisa treinar. Ele faz o coletivo, ele vai fazer um coletivo contra o Corinthians para jogar contra mim. Né? Vamos analisar assim. Não, eu acho que a Chapecoense deu um sinal de como ela está encarando o campeonato, com a seriedade que ela está encarando o campeonato, pelo que ela fez hoje. A partir do momento que teve um sorteio de Copa do Brasil e ela sabe que pega o Corinthians jogando em Chapecó, ela sabe que um resultado bom em Chapecó pode, de repente, dar uma vantagem muito grande para ela fazer um resultado em São Paulo e continuar passando para a fase grande da Copa do Brasil, que é onde chega o pessoal da Libertadores. Todo mundo queria estar nessa. Primeiro, pela divulgação monstra que vai ter, e segundo, pelo valor financeiro, que vai atingir um valor muito, muito bom. Nós gostaríamos muito de estar nisso aí. E ela não tirou o pé, ela foi com o seu time completo. Então, ela não pensou no jogo do Corinthians, não. Ela pensou primeiro no Campeonato Catarinense, primeiro em chegar na final do Campeonato Catarinense, e depois ela vai ver o que ela vai fazer contra o Corinthians. Então, ela deu um sinal muito claro que ela não vai abrir mão do Campeonato Catarinense. Ela vai jogar contra o Corinthians com o seu time titular, ela tem um plantel bem maior que o meu, mais qualificado em termos de reposição, a gente tem que reconhecer isso, mas eu acho que ela vai vir com tudo aqui. Ela vai vir com tudo aqui. Tá? Pode ser até que, de repente, um resultado de quarta-feira mude um pouco a cabeça. Né? Mude um pouco a cabeça, para um lado ou para outro. Né? Mas ela sinalizou que ela não vai abrir mão do campeonato regional, não, porque ela vai vir aqui com tudo. E nós temos que estar preparados para isso. Né? Com qualquer time que a Chapecoense venha, nós temos que enfrentar e tentar ser campeão. Obrigado, professor.